E aí pessoal, olha só essa questão aqui, mais uma questão que envolvendo perímetro, né, de circunferências. O formato do campo oficial para a prática de beisebol lembra um setor circular que corresponde a 1/4 de um círculo com 115 metros de raio, como mostra a figura. Então, essa parte aqui é 1/4 da circunferência, é um setor circular que a gente chama. Quando é meia volta, a gente chama de semicircunferência, uma semicircunferência. Quando é 1/4, então, ou menos, né, um valor diferente, é um setor circular. Pode ser até mais que metade, mas é sempre um setor. E o raio dessa circunferência é 115 metros. O que a gente tem que cuidar aí, então? A gente vai calcular uma volta inteira, circunferência inteira, relativa a uma dessas partes, e vai simplesmente ver quanto que seria o valor de uma só, de uma parte dessas, e quanto seria o valor das três partes. Então, vamos lá. Eu tenho que, aí ele pede aqui, vamos ver aqui, ó. Se o jogador fosse do ponto A ao ponto B, contornando o campo, quantos metros ele percorreria? Aí considerar π igual a 3,14. Então nem precisa calcular toda a volta, né? Seria só fazer a meia volta, só fazer esse trecho aqui, né? Contornando todo o campo. Vamos lá. A gente tem que o π é igual a 3,14 e o raio igual a 115 metros. Se o raio é 115 metros, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Isso aqui vai dar 115 vezes 2, 230 metros. E a gente sabe que o perímetro, vamos botar um P de perímetro, é igual a π vezes o d. Isso é o perímetro da circunferência total, né? Então, o perímetro vai ser 230 vezes 3,14. Porém, eu só quero saber 1/4 de volta, né? Nem era a volta completa, então só 1/4 de volta. A gente também vai calcular toda a volta completa quanto seria. Se eu quero só 1/4 de volta, eu posso pegar e dividir qualquer um desses valores por 4, ou os dois, enfim. Então, de A até B, eu vou ter igual, né, 230 vezes 3,14 dividido por 4. Olha só, não preciso de multiplicar aqui 230 por 3,14, se eu posso dividir 230 por 4, ou por 2, enfim, vamos lá. A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui no cantinho, 230 dividido por 4. O 2 não dá para dividir por 4, vou dividir o 23. 6 vezes 4 era 24, não dá, então tem que ser 5. 5 vezes 4 dá 20. 23 menos 20 dá 3, baixa o 0. Ok, 30, para dividir por 4, vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Aqui eu vou acrescentar um 0, porque o 2 já não dá para dividir por 4, não tem mais nenhum número para baixar. Aqui eu coloco uma vírgula, e aqui eu boto, vai ser 5. 5 vezes 4 dá 20, vai dar 0. Ficou um pouquinho fora, mas aqui 30 menos 28 deu 0. Acrescentei um 0 porque não tem um número para baixar aqui. Adiciono uma vírgula aqui. Coloquei o 0, então aí fica 5 vezes 4 dá 20. Então, 230 dividido por 4 dá 57,5. Aí a gente vem para cá. A distância percorrida de A até B é 57,5 vezes 3,14. Como é que a gente faz uma multiplicação de números com vírgula? Bom, primeira coisa, a gente vai alinhar todos eles à direita, aí boto o número mais extenso em cima, no caso aqui os dois são iguais, os dois têm 3 algarismos, então eu boto aqui o 575 e o 314. Aqui tanto faz a ordem que eu coloco, a gente costuma botar um número maior em cima, né? No caso aqui começou com 5, mas tanto faz, não vai dar diferença no resultado. Eu vou fazer uma multiplicação normal, começando das unidades, dezena e centena. Então, 4 vezes 5 é 20, 0 sobe 2. Então, eu boto só uma unidade aqui e a segunda parte eu coloco em cima da segunda coluna. 4 vezes 7 é 28, mais 2 dá 30, 0 vai 3. 4 vezes 5 é 20, mais 3, 23. Aqui eu coloco as duas unidades.
Para multiplicar esse algarismo aqui, ele é o das dezenas, então tem que deixar um espaço em branco aqui na segunda parte. Né? Na segunda linha eu tenho que deixar esse espaço em branco aqui. Algumas pessoas botam mais, outros colocam zero. Não importa o que tu coloca aqui, mas tem que deixar ele em branco. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 7 é 7 e 1 vezes 5 é 5. Quando eu estou multiplicando por 1 é só copiar o número lá de cima, né? Agora aqui é a casa das centenas que eu vou multiplicar, eu tenho que deixar dois espaços em branco aqui. Então eu vou ficar embaixo do 0 e embaixo do 5 vai ficar em branco. Eu vou começar daqui a anotar. 3 vezes 5 é 15, 5 vai 1, 3 vezes 7 é 21, mais 1, 22, 2 vai 2, 3 vezes 5, 15 e 2, 17. Vou somar, 0, 0 mais nada é 0, 0 mais 5 mais nada é 5, 3 mais 7, 10, mais 5, 15, sobe 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 5, 8, mais 2, 10, 0, sobe 1, 7 mais 1, 8, 180, 550. Mas e agora? Onde é que vai essa vírgula que eu vou colocar aqui? Porque eu tirei a vírgula aqui, eu tenho que colocar a vírgula aqui. Bom, o primeiro número era 57,5, o segundo número era 3,14. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Então eu venho aqui e coloco 3 casas. 1, 2, 3 casas depois da vírgula. É o meu resultado. Então, 57,5 vezes 3,14 é igual a 180,55. Né? Esse zero aqui não precisa aparecer. Essa é a medida do meu setor circular aqui, indo de A até B. Mas se eu quisesse fazer toda a volta aqui, o que eu faria? Eu ia pegar esse valor aqui, deixa eu ver aqui, posso esquecer que isso aqui é em metros, né? Como ele deu a unidade em metros, o raio em metros, isso aqui é em metros. Como eu quero percorrer então 3 partes, eu vou fazer 180,55 vezes 3. Vou fazer a mesma regra, vou ignorar a vírgula e vou multiplicar normal, né? 3 vezes 5 vai dar 15, 3 vezes 5, 15 mais 1, 16, 3 vezes 0, 0, mais 1, 1, 3 vezes 8, 24, 4 sobe 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. Aqui não tem nenhuma, então a vírgula vai aqui. Então, a volta inteira seriam 541,65 metros. E é bem coerente, né? A gente sempre tem que pensar nisso. Ó, se eu calculei, aqui nesse caso, 57 vezes 3, é um pouco mais que 150, né? Se fosse 50 vezes 3, daria 150. Como é 57,5, tem um pouquinho mais, então essa minha resposta, 180, é bem coerente. Mesmo que eu não saiba exatamente o valor, eu tenho que imaginar, tenho que dar uma ideia. E a mesma coisa aqui nos 180 metros. 180 metros é um terço da volta, né? Um quarto da volta completa. Se eu multiplicar 180 por 3, olha, se fosse 150 metros, daria 450. Se fossem 200 metros, dariam 600. Então, também é bem coerente essa minha resposta, 541 metros. Então, sempre tentar observar isso, assim, o cálculo que eu estou fazendo, qual que é a resposta próxima que eu quero chegar. Eu não preciso chegar numa resposta exata, uma multiplicação com vírgula, mas eu posso chegar num valor aproximado, ter uma ideia do que eu vou enxergar, para evitar de chegar em algum momento e eu achar um valor absurdo. Por exemplo, aqui ser 5 metros, ou ser 54 mil metros, ou essa aqui ser 180 mil metros. É meio incoerente essas ideias, né? Então, a gente tem que sempre lembrar disso.